Mães queridas, é pela graça de Deus, nosso Pai, que nós estamos felizes por estar aqui hoje, mais uma vez, para fazer a nossa formação. Nossa Senhora de La Salete, em suas mensagens, nos convida a fazermos bem as nossas orações e nos adverte sobre a importância de participarmos bem, com muita devoção, das celebrações eucarísticas, colocando-as em primeiríssimo lugar, principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor, e não trocá-las por nada. Semana passada nós iniciamos o estudo sobre a Santa Missa, com o objetivo de conhecer melhor e amá-la cada vez mais. Nós somos também questionadas sobre a nossa participação, se a gente aproveita verdadeiramente toda a riqueza que tem na Santa Missa. Então, para a gente compreender melhor, é bom a gente lembrar que a Santa Missa é o ápice da nossa fé, quando no altar o sacerdote, agindo na pessoa de Cristo, torna presente o sacrifício único ao Pai, por meio de Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. Ao participar da Santa Missa, nós somos testemunhas e participantes deste mistério. E aí nós temos a graça de poder receber e nos nutrir do pão vivo descido do céu, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu sempre falo, nós não podemos nos acostumar com esta dádiva imensurável que nós recebemos e assim nos fortalecer para a nossa caminhada tão cheia de desafios, Na Santa Missa, nós unimos as nossas súplicas à oferenda de Jesus ao Pai, aos louvores de todos os anjos e santos. Por isso é que ela é a maior das orações, porque ela atualiza toda a história da nossa salvação. E o grande protagonista é o Cristo ressuscitado, glorioso, que venceu a morte. E como diz São Paulo, lá na carta aos Romanos, se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Assim, nós também nos tornamos mais que vencedores em Cristo. E não para por aí. Jesus, em sua infinita bondade, continua nos salvando, continua nos amando, E nós sabemos que não existe maior amor do que doar a própria vida. E esta doação, este amor, essa salvação se atualiza a cada Eucaristia. Então, olha, gente, que maravilha que nós temos à nossa disposição. E é o próprio Cristo que nos atrai para a Santa Missa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus nos disse assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Portanto, Jesus continua nos atraindo e não dá para não aceitar este convite, que é puro dom de Deus para nós. Nós precisamos desejar a Santa Missa e participar dela com todo fervor para viver e retribuir este amor, ok? Então, a Santa Missa é um grande milagre, é um presente para nós. E a estrutura da missa contém 4 grandes partes: os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. E o nosso assunto de hoje é a segunda parte, a liturgia da palavra. Nós já falamos aqui anteriormente que a liturgia é o lugar da manifestação de Deus. Lembram que lá no livro do Êxodo, Jesus disse a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é sagrado. Pois bem, a liturgia é este lugar sagrado e que nós deveremos reverenciá-la por meio de todo o nosso respeito, de todo o nosso amor, porque através da liturgia Deus se manifesta a nós, nas palavras, nos gestos, nos símbolos e nos ritos. Os ritos são gestos de Deus, por isso eles não podem ser mudados e têm força de salvação, porque são cheios de vida no Espírito Santo. Deus se revela em Jesus Cristo e na liturgia ele revela também quem ele é e quem somos nós. A liturgia é a celebração dos santos mistérios que nos salvam e Jesus Cristo é o centro.
Na liturgia da palavra, Deus nos fala, Ele se manifesta a nós pela palavra. Gente, quando nós vamos à missa, na verdade nós vamos à casa de um grande amigo. Jesus também fez isso, Jesus visitou seus amigos. Lembram que Ele visitou Marta e Maria em Betânia? E lá Ele disse a elas, só uma coisa importa, só uma coisa é necessária. E Ele ensinou para elas então que o mais importante é estar a seus pés e ouvir a sua palavra. E Ele ensina a mesma coisa para nós. Vamos ver o que Ele nos diz sobre a sua palavra? Lá em João, no capítulo 1, Ele disse assim, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Ele estava falando dele mesmo. Ele nos disse também que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos ensina sobre o caminho por meio da palavra. No Salmo 118, nós encontramos que a palavra de Deus não é só caminho para chegar ao Pai, mas ela é também luz. Lá diz assim, sua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus também é comparada a uma espada de 2 gumes. Lá em Hebreus, nós encontramos assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, tão afiada que penetra o mais profundo da alma. E ainda, a palavra de Deus é como a chuva e a neve que caem do céu e não voltam para lá sem ter regado e fecundado a terra para produzir seus frutos. Isaías 55, lindo demais, né? Então é bom lembrar que a palavra de Deus proclamada deve ser ouvida com atenção e respeito. Nós devemos ter muito cuidado com as distrações para que essa riqueza não se perca e a gente possa desfrutar desse manancial tão rico, né? O ideal, gente, é que no momento da proclamação da palavra, a assembleia apenas acolha ouvindo, sem os recursos do folheto ou dos telões. Agora, para evitar as distrações, a maioria das paróquias usam esse recurso. Então, sugere-se que, ao menos no momento do Evangelho, a gente acolha a palavra no coração, apenas ouvindo, ok? Outra coisa, as leituras proclamadas na Santa Missa, né? A liturgia diária, ela é proclamada em toda a igreja, no mundo inteiro, naquele dia. Por isso ela é tão forte e tão importante. E como a palavra de Deus é viva, a mesma leitura fala uma mensagem diferente para cada um. E às vezes até para nós mesmos, né? Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela nos diz algo diferente. Porque ela é sempre nova, ela é sempre atual. Durante a celebração da missa, são utilizados 2 livros. O missal romano, que é aquele que fica no altar com o sacerdote, e o lecionário, que fica no ambão para os leitores e o sacerdote na hora do evangelho, ok? Na liturgia da palavra, é o momento de nos assentarmos para ouvir o Senhor, pois nós já falamos com Ele quando nós chegamos nos ritos iniciais. Para compreendermos bem a liturgia da palavra, é necessário fazer uma distinção entre a liturgia dos finais de semana e a dos dias de semana. Nos domingos e solenidades, o esquema é o seguinte: primeira leitura, que é um texto do Antigo Testamento e geralmente fala sobre as mensagens messiânicas. Depois nós temos o Salmo e a segunda leitura, que é sempre uma carta, ela é tirada do Novo Testamento, e essa carta, na maioria das vezes, ela é do apóstolo Paulo, mas ela pode ser também de outro apóstolo, ou mesmo uma leitura dos Atos dos Apóstolos. E o Salmo responsorial, entre a primeira e a leitura, nós temos o Salmo responsorial, que, como o próprio nome diz, é uma resposta à primeira leitura que acabou de ser proclamada. O salmo pode ser cantado ou recitado, e ele ajuda os fiéis a rezar e meditar a palavra que foi proclamada na primeira leitura. Os salmos fazem parte do livro dos cânticos ou saltério.
E a resposta pode ser a nossa gratidão, pode ser um pedido ou mesmo um alento para continuarmos a nossa caminhada. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, tem uma conexão direta, são o mesmo assunto. Já a segunda leitura nem sempre. E a segunda leitura, como nós acabamos de falar, ela só aparece aos domingos, tá? E ela contém nas suas cartas ensinamentos práticos, ok? Nas missas dominicais, a liturgia é dividida em 3 anos, os quais a igreja procura ler toda a Bíblia. Então nós temos o ano A, que lê o Evangelho de São Mateus, o ano B, São Marcos, e o ano C, São Lucas. Já a liturgia dos dias de semana é dividida em ano ímpar e ano par no tempo comum, né? E, repetindo, não contém a segunda leitura. Ok, gente? Depois nós temos a aclamação ao Evangelho. Aí, toda a assembleia se coloca de pé, em sinal de prontidão, para cantar a aclamação. Então, trata-se de uma saudação ao texto que será lido. Normalmente, canta-se o Aleluia, exceto na Quaresma, que é um tempo de recolhimento. Depois nós temos o Evangelho. Nesse momento, o sacerdote proclama os evangelhos escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relatam a vida de Jesus aqui na terra. São palavras do próprio Jesus, a boa notícia que Jesus tem para nós. O Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra. Cristo torna-se presente através da sua palavra e da pessoa do sacerdote. Cristo fala conosco assim como ele falou com seus contemporâneos. Depois temos a homilia. O sacerdote, então, explica e reflete sobre as leituras e traz a mensagem da palavra para a vida da comunidade, convidando os fiéis a praticar o que ela propõe. E fala também da sua importância na nossa vida de seguidores de Jesus Cristo. Depois nós temos a profissão de fé, que tem por objetivo professar que nós cremos e confiamos no que foi proclamado. E também expressa a nossa adesão aos ensinamentos de Cristo e da Igreja. E somente aos domingos é que se reza a oração do credo. Finalmente, nós temos a oração dos fiéis, que são preces da comunidade, colocando nas mãos de Deus, de maneira oficial e coletiva, as nossas preces, pedidos e agradecimentos. Faça pedidos pela Santa Igreja, pelo clero e por toda a humanidade, por aquela comunidade, E essas preces normalmente são seguidas da resposta da Assembleia, pedindo ao Senhor que escute a nossa prece. E finalmente elas são acolhidas pelo sacerdote. Minhas amigas, então, a gente precisa entender que nós somos chamadas, Nós temos o grande convite para nos voltarmos à palavra de Deus, para acolhê-la, amá-la e vivê-la. Nós precisamos ouvir, guardar e anunciar essa palavra que cura e salva. Nós precisamos fazer do nosso coração a terra boa que recebe e a põe em prática, pois nós queremos dar bons frutos para o reino de Deus. Amém?